Muito boa tarde, alunos do segundo ano. Nessa aula que eu estou gravando, a gente vai ver um pouco sobre o chamado ciclo celular. Depois do primeiro bimestre, nós termos visto sobre as estruturas celulares, vimos os componentes básicos das células, sobre como funciona o transporte pela membrana plasmática, as organelas citoplasmáticas. Agora nós vamos ver um pouco sobre o ciclo celular, certo? Eu vou talvez dividir esse vídeo, fragmentar ele em alguns pedaços, para que ele não fique muito longo. Então, o ciclo celular ele compreende-se o período entre duas divisões celulares consecutivas. Assim como existem vários tipos de ciclo na biologia e na natureza, existe o ciclo da vida dos seres vivos, existem os ciclos biogeoquímicos dos elementos na natureza, também existe o ciclo celular. Bom, o que compreende o ciclo celular? Compreende o período de preparação para a célula se dividir e a divisão em si, certo? Preparação para a divisão e a divisão celular. Pelas organelas que nós estudamos anteriormente, nós sabemos que a organela responsável pela divisão celular chama-se centríolo, ok? Muito bem, então as duas etapas são essas: a intérfase e a fase M, que é a fase da divisão celular. Nós vamos ver cada uma delas. A intérfase é o período em que ocorre a preparação da célula para se dividir. E a divisão celular pode ser de duas formas. Pode ser através da mitose, é um tipo de divisão celular, ou meiose, que é outro tipo de divisão celular, e nós vamos ver as duas, certo? Muito bem. Vamos começar então com a intérfase. A intérfase é esse momento de preparação para a célula se dividir, certo? Então, nesse período já existiram perguntas em vestibulares que afirmava que a intérfase é o momento em que a célula está sem fazer nada, sem nenhuma atividade, e durante a divisão, sim, a célula está ativa. Isso é uma inverdade, tá? Não é verdade isso. Por quê? Apesar da célula, durante a intérfase, não estar se dividindo, ela está se preparando para dividir, a atividade metabólica na célula ela é intensa. Tá? Inclusive, a intérfase ela é dividida em 3 fases da intérfase, que a gente vai ver mais adiante, que é a chamada fase G1, fase S e a fase G2. Então, a intérfase, gente, ele não só tem intensa atividade metabólica, como ela compreende 80% do tempo do ciclo celular. Tá? Então, imagina o seguinte, eu vou tentar fazer um comparativo, tentar fazer uma analogia para entender bem certinho sobre isso. Imagina a seguinte situação, você vai viajar, certo? Só que imagina o seguinte, você vai viajar lá no fim do ano. Vamos lá, esquecer, acabou a pandemia, acabou o coronavírus, acabou tudo isso. Você vai viajar no fim do ano e você se prepara para essa viagem, tá? Imagine que essa viagem que você vai fazer lá no fim do ano vai levar 5 dias. Você vai viajar por 5 dias, você vai para fora de Angatuba por 5 dias. Só que você se preparou para essa viagem por meses. Você se preparou um tempão para isso. Você juntou dinheiro para poder viajar, você organizou seus documentos, você organizou sua roupa, sua mala, quem tanto ia, onde ia ficar, o transporte, o alojamento que você ia ficar, enfim. Tem muito mais trabalho você se preparar para a viagem, gastou muito mais tempo para isso, do que você viajando propriamente dito, certo? A mesma coisa acontece durante o ciclo celular. A maior parte do tempo a célula está em intérfase, que é preparação para a divisão. Tá? Muito bem. Nessa preparação para a divisão, acontece a chamada formação dos cromossomos.
A formação dos cromossomos. Então, o que seria essa formação dos cromossomos durante a intérfase? Cromossomo nada mais é do que o DNA, que está no núcleo da sua célula, de cada uma de suas células, o DNA, associado, eles estão unidos com uma proteína chamada proteína histona, ok? Assim, o DNA, eu vou ter uma imagem para tentar mostrar isso. Veja bem, o DNA, ele quando ele está bem espiralado, a gente chama de cromatina, ok? E ele associado com algumas proteínas, ele se torna muito mais denso, ele passa um processo de condensação. E aí ele ganha volume, aumenta de tamanho, esse DNA associado com proteína histona. E isso nós chamamos de cromossomo. Todos os seres vivos contêm cromossomos, têm material genético. Tá? Muito bem. Então esse cromossomo contém todas as informações genéticas do ser vivo, no núcleo de cada uma das células. Certo? E o número de cromossomos varia de ser vivo para ser vivo. Ok? No caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Na verdade, são 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Ok? Muito bem. Então, durante essa intérfase, ela é a maior duração do ciclo celular e contém 3 etapas, certo? A fase G1, a fase S e a fase G2. Bom, o que acontece nessas fases da intérfase? Lembre, momento de preparação para a célula se dividir. A fase G1, que é a etapa inicial da intérfase, isso é antes da duplicação do DNA. Então, o DNA, veja, todo esse período é antes da célula se dividir, certo? Bom, se é antes da célula se dividir, pense, eu vou dividir uma célula em duas. Só que material genético importantíssimo não pode faltar em nenhuma célula. Então, antes da célula se dividir, ela tem que duplicar o material genético, duplicar o DNA. Que quando uma célula se divide em duas, cada célula vai ter que ter as informações genéticas certinhas para manter o funcionamento. Então, durante a fase G1, acontece a produção do RNA. A gente vai ver mais para frente quando estudar genética, RNA. Mas o RNA vai servir como um tradutor do DNA. E também acontece a produção aí de proteínas, inclusive produção da proteína histona. Na fase S, tá? Nessa fase S, acontece propriamente dita a duplicação do DNA. O DNA se duplica. E nesse período acontece então a formação dos cromossomos no interior de nossas células, ok? E por fim, a fase G2, acontece o término da duplicação do DNA. O DNA termina a sua replicação, que a gente chama de duplicação, e aí começa o início da divisão celular. Nessa fase G2, é tão intensa a atividade metabólica que a célula incha, ela dá uma aumentada de tamanho para começar a divisão celular. Quando terminar a fase G2, aí sim começará a divisão celular, certo? Vai começar aí a mitose ou a meiose, ok? Muito bem. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os dois tipos de divisão celular, mitose e meiose, ok? Por enquanto, neste sobre intérfase.